Apresenta programa Morada de Oxóssi, com Aparecido Bernardo da Silva e Hélio Baragatti. Programa Morada de Oxóssi, trabalhando com humildade pela espiritualização. A você que nos honra e que nos prestigia com a sua audiência, bom dia! Já está no ar, pelas fraternas ondas da Web Rádio Evidência, o programa Morada de Oxóssi. Agradecemos a vocês que estão nos sintonizando, agradecemos ao Silas Sena pelos trabalhos técnicos e, em especial, eu agradeço ao meu companheiro de programa, que está comigo, o meu amigo, o meu irmão Aparecido Bernardo da Silva. Bom dia, Cidinho. Bom dia, Hélio. Bom dia, Silas. É uma felicidade enorme estarmos aqui hoje, juntos novamente, para a realização de mais esse programa. No último programa não pude vir, né? Mas hoje, com as graças de Deus, nós estamos aqui, né, para poder falar sobre um fato bastante relevante, né, que é a obsessão, e é uma felicidade muito grande estar aqui ao lado do Hélio Neto Baragatti, o Silas, que é um amigo nosso, e poder, de alguma forma, de forma simples, né, estar contribuindo um pouquinho para o conhecimento, né, embora a gente não tenha tanto conhecimento assim. O meu amigo aqui tem bastante conhecimento, né, o Hélio. Então, é por essa razão que é uma enorme satisfação de estar aqui aprendendo com ele, também com o nosso amigo Silas, né? Então, é uma alegria enorme, Hélio. Cidinho, o senhor com certeza tem muito mais conhecimento do que eu, porque o senhor tem a vivência da mediunidade, a vivência desse intercâmbio, não é, entre as espiritualidades encarnada e desencarnada. Afinal de contas, mediunidade não é algo assim tão fácil quanto se pensa. A mediunidade não é o que se diz, muita coisa do que se diz dela, né? Muita gente tem a mediunidade, tem sobre a mediunidade uma série de fantasias, né? E quando a gente se reúne para apresentar um programa como esse, discorrendo sobre um tema como esse, que é a obsessão, nós contribuímos, nós colaboramos para que se desmistifique a questão da mediunidade, para que se desmistifique a questão da convivência nossa, de nós espíritos encarnados, com os espíritos desencarnados. Mas antes de nós darmos prosseguimento ao nosso programa, iniciar, né, nos aprofundar na nossa conversa sobre a obsessão, a gente vai de música. Nós vamos ouvir o hino do Padrinho Alfredo, Porto Seguro. Deus, desde o infinito, escutai o meu grito, minha oração de amor. Meu Deus, desde o infinito, escutai o meu grito, minha oração de amor. Porque sois meu porto seguro, só com vós eu me curo, e só com vós eu sou. Porque sois meu porto seguro, só com vós eu me curo, e só com vós eu sou. Sois luz, brilha em todo o universo, meu Pai, a vós eu peço o vosso vigor. Sois luz, brilha em todo o universo, meu Pai, a vós eu peço o vosso vigor. Cantar
cantar e sair do escuro, só com vós me seguro, meu divino Senhor. Cantar e sair do escuro, só com vós me seguro, meu divino Senhor. Meu Deus, desde o infinito, escutai o meu grito, minha oração de amor. Meu Deus, desde o infinito, escutai o meu grito, minha oração de amor. Porque sois meu porto seguro, só com vós eu me curo, e só com vós eu sou. Porque sois meu porto seguro, só com vós eu me curo, e só com vós eu sou. Sois luz, brilha em todo o universo, meu Pai, a vós eu peço o vosso vigor. Sois luz, brilha em todo o universo, meu Pai, a vós eu peço o vosso vigor. Cantar e sair do escuro, só com vós me seguro, meu divino Senhor. Cantar e sair do escuro, só com vós me seguro, meu divino Senhor. Acabamos de ouvir o hino Porto Seguro, do Padrinho Alfredo, presente no Inário Nova Dimensão, e se não me falha a memória, é o hino de número 7. Nós conversávamos, Cidinho e eu conversávamos, antes de chegarmos aqui aos estúdios da Web Rádio Evidência, sobre a questão da obsessão. E nós vimos uma questão, nós conversávamos sobre uma questão, é a de que todos nós trazemos conosco algum grau de obsessão. Uns trazem ela mais elevada, outros trazem menos elevada. Então eu gostaria, Cidinho, que o senhor explicasse, né, essa afirmação que a gente estava fazendo, e também, a partir daí, a gente começar a discorrer sobre o que vem a ser a obsessão. O Hélio, como você mesmo tem acompanhado a gente nos trabalhos, na nossa casa, a fala dos nossos mentores espirituais, que sempre preocupados com a nossa melhoria, com a nossa elevação moral e espiritual, eles falam muito da questão obsessiva, né? Eles falam assim abertamente que é uma doença, né, a ser combatida, a ser tratada. Portanto, que eles falam num sentido tão profundo, que eles falam que essa doença, ela mata mais do que qualquer uma outra doença. O câncer, a própria AIDS, né, ela mata mais do que qualquer uma dessas doenças. Aí a gente fica fazendo aquela reflexão no íntimo da gente, além dos estudos que a gente faz dentro da doutrina, a gente faz aquela reflexão. E na minha reflexão eu fiz o seguinte: qual que é a causa das grandes quedas daqueles homens que se dizem líderes? Alguns são líderes religiosos, outros são líderes políticos,
e muitas das vezes sofrem grandes quedas. Qual que é a causa? O que que leva o homem a ter uma causa? O que que leva um homem a falhar ou até mesmo falir na sua missão, né? A não ser a obsessão. É pela obsessão que surgem as quedas. Agora, quando fala em obsessão, as pessoas sempre imaginam que a obsessão ela vem de um espírito desencarnado para conosco, nós que estamos aqui na Terra, encarnado. Eles imaginam que ela é uma obsessão trabalhada somente nesse sentido, onde um espírito vem nos obsediar. E a obsessão ela dá de várias maneiras, né? Então ela vem de desencarnado para o encarnado, né? Vem de encarnado para encarnado. O encarnado ele pode obsediar o outro, dependendo das suas práticas, né? E também de encarnado para desencarnado. Aí fica aquela pergunta, mas pode um espírito encarnado obsediar um desencarnado? Pode sim. Por quê? Porque muitas das vezes nós, estando na carne, encarnado aqui, muitas das vezes nós dispomos de forças que pelo qual nós não a conhecemos ainda. E como desconhecemos as próprias forças que nós a possuímos e trazemos conosco, e não se damos o trabalho de nos educarmos espiritualmente, logicamente que todos os que estão à nossa volta, se estivermos na mesma frequência, vão ser atingidos por essa frequência vibratória negativa. Até mesmo o desencarnado. Prova disso o espírito de Luiz Sérgio, que tem um trabalho prestado no sentido de dar socorro ao recém-desencarnado. Quando ele pega um recém-desencarnado e conduzem este espírito a um pronto-socorro, isto é, um centro espírita mais próximo, para que esse espírito possa se conscientizar do seu estado de desencarnado, aí que leva ele a ter aquele contato com aquele médium. Se o médium não estiver a devida preparação, ele piora o espírito em vez de ajudá-lo, né? Então, o encarnado e o desencarnado vive numa troca de energias constante, vive numa troca de experiências constantes, e um se sente atraído pelo outro, assim como um pode prejudicar o outro, né? Então eu posso sim, como encarnado, atrapalhar o desencarnado e até obsediá-lo. É o que explica a doutrina espírita. E também eu posso obsediar o meu irmão encarnado. O Hélio está aqui, o Silas está aqui. Eu, na minha invigilância, às vezes com uma ofensa, com uma palavra mal direcionada, eu vou me tornando um perseguidor a esses irmãos. Se eles forem abrindo portas e ele fosse permitindo com que essas energias ofensivas alcancem a áurea deles, com certeza eles vão ser atingidos. Então o encarnado obsedia o desencarnado, o encarnado deixa obsediado também o seu irmão encarnado. E também ela vem, né, como do conhecimento ou da imaginação de alguns, né, do desencarnado ao encarnado. Isso aí é tratado lá no livro dos médiuns. Quando fala das 3 fases da obsessão, ela começa simples, de uma forma simples, ela vai crescendo, ela vai ganhando corpo até se tornar a fascinação. E da fascinação ela ganha corpo e caminho para uma subjugação, que é um estado grave da obsessão. Então muitos que não conhecem o espiritismo às vezes até falam palavras equivocadas diante da realidade do nosso universo.
às vezes fala que a pessoa não pode ir ao centro espírita, porque lá não é casa de Deus, a pessoa vai lá e ele piora. Enquanto no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, se não me engano, lá dizem que o Espiritismo bem compreendido, já coloca essa palavra, porque há muitos que não compreendem o Espiritismo. Não vou dizer que eu compreendo, porque a gente está procurando aprender, mas não somos donos da verdade. Mas o Espiritismo bem compreendido, ele é um antídoto contra todo processo obsessivo, ele é uma cura. O Espiritismo bem compreendido, bem estudado, bem avaliado, ele é uma cura profunda ao processo obsessivo. Temos aí muitos hospitais espalhados pela terra, trabalhando, combatendo doença, e com trabalho incansável. E o centro espírita, bem direcionado, voltado para a caridade, ele é um hospital das almas, aonde combate essa doença, que é a doença da alma, que precisa ser tratada através das qualidades morais, das virtudes que o espírito vai se adquirindo, vencendo defeitos, vencendo vícios. Com certeza ele vai se curando dessa velha doença. Ele vai ficando uma pessoa que o seu convívio com a sociedade, ele transmite segurança para os demais irmãos de convivência, enquanto uma pessoa obsediada e não tratada, ela se torna um perigo para a sociedade. Não é isso, Hélio Baragatti? Exatamente. O senhor citou essa questão das pessoas que dizem palavras equivocadas quando falam sobre a ida ao centro espírita, e eu conversando com uma amiga, retornando do trabalho na sexta-feira, de um trabalho na nossa casa, na Morada de Oxóssi. Ela me dizia que alguns conhecidos dela, algumas conhecidas dela, diziam para ela que o Espiritismo é a única religião condenada pela Bíblia, o que é uma imensa falácia, uma coisa assim completamente fora da realidade. Primeiro, é fora da realidade porque a codificação da doutrina espírita só vem à luz em 1857. Então não tem como a Bíblia condenar algo que não existia no tempo em que ela foi trazida. Em segundo lugar, se o Espiritismo vem bem depois da Bíblia, a mediunidade não, a mediunidade sempre existiu. E a mediunidade, ela não é condenada na Bíblia. Há aquela recomendação de Moisés, quando ele pede para não consultar os mortos, porque estava havendo exagero. Tudo que as pessoas queriam, a todos os momentos, elas consultavam os mortos, elas já não estavam fazendo nada. Tudo elas queriam o que os espíritos dissessem, aprovassem, endossassem aquelas atitudes. Quer dizer, eles não tinham mais a autonomia, o livre-arbítrio. Tudo eles iam perguntar aos espíritos. Foi esta dependência, da mediunidade, ainda não havia esse nome, mediunidade, que foi condenada, que foi suspensa, que foi pedido que não se prosseguisse, foi pedido por Moisés. Porque a mediunidade em si, se ela tivesse sido condenada, nós não veríamos tantos atos de mediunidade ao longo da Bíblia. Na missão de Jesus, vêem-se vários flagrantes da mediunidade. No apostolado, dos seus discípulos, nos Atos dos Apóstolos, depois na atuação de Paulo, com as suas epístolas, depois no Apocalipse, vê-se muito a presença da mediunidade. Então a mediunidade, ela não é condenada pela Bíblia, assim como o Espiritismo muito menos é condenado pela Bíblia. E o Espiritismo é o recurso mais eficaz que se tem à mão, justamente para curar essas doenças do espírito, e a principal delas
é a obsessão. Aliás, a obsessão é, digamos assim, a mãe de todas as enfermidades espirituais e de muitas das enfermidades materiais, porque se a gente for pensar nas enfermidades materiais, todas elas têm um componente espiritual. Qualquer coisa que a gente sente na matéria, ela tem um componente espiritual que precisa ser tratado. Então, por isso que a medicina material não exclui a medicina espiritual, e a medicina espiritual não exclui a medicina material, porque ambas são a mesma, né, que é a medicina de Deus, é a medicina que Deus traz. Então são faces de uma mesma medicina, são faces de uma mesma ciência. E outra coisa que o senhor citou, que eu observei bastante, é a questão dos líderes, né? De como a obsessão leva à queda de muitas pessoas que são consideradas líderes religiosos, líderes políticos, líderes de várias áreas, né? Líderes políticos ou religiosos. Muitos deles caem justamente quando se envaidecem, ou seja, quando aquela obsessão que eles têm pelo poder acaba gerando, depois da obsessão simples, uma fascinação. Ele começa a se achar o grande, o poderoso, o representante, né? Não, eu sou Deus na terra, eu sou representante de Deus na terra, o que eu digo é o que Deus diz. Então, os líderes acabam se perdendo muito, né, nesse sentido, quando a fascinação chega até eles, quando a fascinação os atinge, e aí eles acabam se revestindo, né, disso, né? Às vezes mudam os seus nomes, às vezes acrescentam certos adjetivos à sua fama, à sua história. Isso acaba fazendo com que eles inflem, né? Eles encham os seus egos, e aí onde o ego manda, nós temos problema, né? Quando Deus deixa de, quando os caminhos de Deus deixam de ser seguidos para se seguirem os caminhos do ego, para se seguirem os caminhos da ilusão, a coisa acaba degringolando, a coisa acaba se desequilibrando, né? Eu penso dessa forma, e eu penso que as obras espíritas, ou mesmo o pensamento da espiritualidade, a espiritualidade fala muito sobre a questão da obsessão. Outra coisa que o senhor também disse, que a obsessão mata mais do que qualquer doença, mata mais do que o câncer, mata mais do que a AIDS, mata mais até do que a Covid-19, que é a doença que está em voga, né? Que é a doença que hoje em dia tem vitimado muita gente, né? Uma doença que nós estamos ainda passando, mas já está bem mais controlado, um período de pandemia. A obsessão mata muito mais até do que a Covid-19, e a obsessão, eu penso que faz parte até mesmo de muitas das desencarnações ocasionadas pela Covid-19. Tem um componente obsessivo dentro disso, né? Existe um componente obsessivo dentro disso. A gente observa essa questão da obsessão nesse sentido, e a doutrina vai se aprofundando e vai desmistificando essa ideia de que só os desencarnados exercem ação obsessiva sobre os encarnados. Como o senhor bem disse, encarnados podem obsediar encarnados, desencarnados a desencarnados, encarnados podem obsediar desencarnados, e desencarnados obsediar encarnados. Então, a obsessão não é uma coisa tão assim, como se diz, tão rasa, como se diz, né? O processo da desobsessão também não é uma coisa tão rasa. Eu acho que no segundo bloco a gente vai se aprofundar mais na questão da obsessão e da desobsessão, né? Da necessidade de que as casas espíritas, os centros de Umbanda também, as casas de Umbanda,
as tendas de Umbanda, entendam essa necessidade da desobsessão, como é que se abre uma casa espírita, como é que se abre um centro de Umbanda, não havendo o componente da desobsessão dentro do trabalho espiritual. Trabalho espiritual sem a desobsessão é uma coisa que a gente não consegue pensar. Às vezes pode até não haver a sessão específica de desobsessão, mas dentro do trabalho espiritual haver esse tratamento, essa cura desobsessiva. Mas antes da gente voltar, Cidinho, a discorrer sobre esse assunto da obsessão, que é o tema do nosso programa de hoje, nós vamos ao nosso intervalo comercial, nós vamos ao nosso bloco comercial e logo depois voltamos com mais programa Morada de Oxóssi. Target, construtora e projetos. Telefone 62 3514 7063. Tratar com nosso amigo Alan Serra. Web Rádio Evidência. Vender não é mostrar o seu produto ao cliente, mas falar dele, mostrar suas qualidades, seus benefícios e condições de pagamento. Anunciar é investir para gerar e conquistar novos clientes. Anuncie conosco. Web Rádio Evidência. Siga nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal no YouTube. Web Rádio Evidência. As pessoas, quando morrem, não viram estrelas. São as estrelas que, quando decidem viver, se tornam pessoas. Os versos que você acaba de ouvir pertencem ao poema Lição Estelar. Este e muitos outros poemas podem ser encontrados em Educação pelos Astros, o livro mais recente de Hélio Baragatti Neto. Se você gosta de poesia e não se cansa de alimentar com versos a sua alma, garanta já o seu exemplar de Educação pelos Astros através do site www.editorapenalux.com.br ou solicite a sua cópia autografada pelo e-mail heliohbn@gmail.com. Aqui você ouve música de verdade. Web Rádio Evidência. Voltamos com o programa Morada de Oxóssi, agradecendo mais uma vez a vocês que estão nos acompanhando, vocês que estão nos ouvindo. Então, nesse momento, é a hora das nossas participações. Eu passo para o Silas, eu passo para o Cidinho, eles estão acompanhando aqui quem está participando. Então, é o momento das participações, é com vocês. Muito bom dia a todos os ouvintes que estão acompanhando o programa Espírita de Web Rádio, o programa Morada de Oxóssi, nesta manhã de hoje, quarta-feira, dia 3 de novembro de 2021. O ano que entrou para a história, que seria um grande ano, já chegou ao fim. Não é isso mesmo, pessoal? Então a gente cumprimenta aqui a todos que estão acompanhando através da nossa live no Facebook da Web Rádio Evidência. Tem pessoas que acompanham e não se manifestam, mas a gente teve pessoas que curtiram aqui a live através dos compartilhamentos. A Josefa Maria curtiu aqui, a Joana, o Ari Bezerra também curtiu aqui dos compartilhamentos, também o Tom Peter e a Carolina Ferreira. E é claro, agradecer especialmente aqui
à comunidade Morada de Oxóssi, aos integrantes da comunidade Morada de Oxóssi, que talvez possam não estar acompanhando o programa agora em tempo real, mas é claro, o programa fica disponível, a edição do vídeo fica disponível e o pessoal vai acompanhando durante o dia todo, amanhã, depois. Nosso muito obrigado a todos que estão acompanhando em tempo real e aqueles que vão acompanhar o programa Espírita de Web Rádio, programa Morada de Oxóssi, com Aparecido Bernardo e Hélio Baragatti. Nosso muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado a todos que estão nos ouvindo. Cidinho, tem alguma participação que o senhor deseja destacar, que tem aí na sua página, aí na... A nossa querida irmã Lucimara Pereira, lá de Trindade, né? Ela manifestou aqui, mandou sua mensagem de que não ouvirá agora, mas como o programa fica disponível, à noite ela vai ouvir a nossa live, né? Nosso programa, né? À noite. A nossa irmã Lucimara, que Deus possa abençoar ela, né? Que está sempre junto conosco. E lembrando também que a Lucimara, ela está com uma missão aí, né? De abrir o espaço da Cabana de Mamãe Oxum, lá em Trindade. Tem muito tempo, né? Agora tem bastante tempo, agora ela já adquiriu o terreno, a chácara. E logo, se Deus quiser e Deus quer, né? Ela vai estar abrindo esse espaço lá para nós poder... Qual que é a cidade? Trindade. Cabana de Mamãe Oxum, né? Então é uma felicidade enorme. São sonhos se realizando nesse dia. Eu lembro de há 4, 5 anos atrás o senhor falar. E a Lucimara... Você ter Cabana de Mamãe Oxum. A Lucimara, ela seguiu... Ela seguiu um caminho assim de uma forma em que nós não temos como negar apoio a ela ao momento algum, porque ela nunca negou apoio a nós e sempre esteve conosco nos tempos bons, nos tempos difíceis, né? Ela sempre esteve com a gente com muito respeito e agora é um braço que se estende, né? Dessa casa, e estamos juntos nessa jornada aí. Mas aqui falando da obsessão, Sim. Eu me lembro muito bem de uma mensagem dita pelo Pai Joaquim de Aruanda, que ele falava assim para nós, falou e fala, né? Você tem seu sonho? Tudo bem, que você tenha seu sonho, que você trabalhe pela realização do seu sonho. É normal, é natural e às vezes até necessário que o homem sonhe. Mas que esse sonho seja por um único objetivo, né? Sonhar com um mundo melhor, mas não deixe que esse sonho se transforme em uma obsessão, né? Porque a gente percebe que muitas vezes a pessoa fala, eu tenho esse sonho, mas de repente ele vai se perdendo na maneira de buscar esse sonho, e aquilo que ele chama de sonho acaba se tornando uma obsessão. E todos nós temos esse perigo, né, de deixar se arrastar por essa direção. Às vezes você começa até com um pensamento bom, às vezes você quer ajudar, mas de repente, se você não tiver as condições de superar as dificuldades, porque logicamente que um sonho, as dificuldades vão vir. Se você não tiver a condição de superar as dificuldades que vão surgindo, você pode sim tornar esse sonho uma obsessão, né? Então, que nós trabalhemos o bastante para que não deixemos que os nossos sonhos se transformem em uma obsessão. Quando você quer alguma coisa, o nosso querido irmão, Pai Joaquim de Aruanda, o nosso mentor, ele fala, você quer isso, você quer aquilo. Aí fica uma pergunta, para que você quer isso? Aonde você deseja chegar, né, com isso aí? Aí quando a gente percebe que essa pergunta, que ele convida a gente para um diálogo íntimo, pessoal, ele deseja chegar lá naquela intimidade mais profunda da gente para que nós venhamos sentir
se aquilo que eu desejo, se aquilo que eu sonho, se aquilo que eu busco não tem a ver com um fundo obsessivo. Porque se tiver com um fundo obsessivo, essa obsessão ela pode ir crescendo, pode ir evoluindo. E tem uma coisa que hoje que a gente percebe, é obsessão por poder. O homem criou essa obsessão. Mas não estou falando só do poder político em si, né? Poder em todos os direcionamentos, em todas as instituições, né? Dentro da própria instituição religiosa também existe aquilo, vamos dizer, vamos colocar para melhor entendimento, aquele cargo de poder. E muitos têm aquela obsessão por aquele poder. Vamos lá, voltar lá, mais de um século atrás, quando foi iniciado a codificação da doutrina espírita, que teve aquela médium que ela deu uma contribuição enorme para que pudéssemos ser trazidas mensagens do mundo espiritual. Aí no momento de divulgar, de fazer a codificação, Kardec não teria colocado o nome dela, ela não teria sido lembrada. E ela ficou nervosa, ela ficou irritada, ela disse, condenou Kardec porque você colocou o nome de diversos espíritos, até de algumas pessoas, mas não colocou meu nome, sendo que eu fui a que mais contribuí, né, para esse trabalho acontecer. Então naquele momento ela já estava ali trazendo à tona uma obsessão que estava dentro dela, que nem pelo qual nem ela mesma poderia ver e sentir. Portanto, naquele momento ela veio à tona. Naquele espaço, naquele instante ali, ela abriu um espaço, uma cratera para diversos obsessores chegarem ali e concretizar aquela obsessão, fazendo com que ela se voltasse contra Kardec, simplesmente porque ele não lembrou dela. Veja bem, então esse é um perigo que a gente tem que analisar. Por exemplo, assim, dentro de uma comunidade, nós temos um grupo Morada de Oxóssi, não temos? Temos. Então, eu tenho que dar, quando eu vou fazer algum pronunciamento, eu vou comunicar ao grupo. Mas muitas das vezes isso não acontece lá, mas pode acontecer se não tiver a devida vigilância. Aí a pessoa fala, não, mas ele comunicou ao grupo, eu gostaria que se comunicasse comigo, na minha privacidade, né? E eu estou citando isso aqui, mas eu estou falando no geral, isso acontece. Se você não citar o nome de uma pessoa, ele abre um espaço para um procedimento obsessivo. Mas aonde que estava aquilo ali, naquela obsessão? Ela estava escondida, ela não aparecia, de repente a pessoa se transformou. Aí vem aquele ensinamento da doutrina, que o obsessor, ele não traz consigo a obsessão, ela não vem dele. Essa obsessão, ela já está dentro de mim. Não tem como eu obsediar o Hélio se ele não estiver nessa frequência, se ele não der espaço para isso. Mas se já tiver lá dentro dele qualquer vínculo obsessivo, alguma coisa assim, aí o que o obsessor faz? Ele faz só fermentar aquilo que já existe dentro da pessoa, né? Então, lembrando de uma mensagem, que o espírito do bem só pode fazer o bem a você através do bem que já existe em você. Um espírito do mal, um espírito da sombra, né, ele só pode te fazer o mal através do mal que já existe em você. André Luiz também colocou para nós bem colocado o seguinte, que o único mal que você deve se preocupar é com aquele que você ainda carrega dentro de você. Portanto, eu não posso, você não pode, nós não podemos
é ter medo de demônios, temer aos demônios, aos maus espíritos, como muita gente coloca. Mas sim, eu devo fazer uma avaliação pessoal, né? Um exame, um autoexame, todos os dias. A doutrina espírita, se não me engano, no livro dos Espíritos, lá no livro do Evangelho também recomenda esse autoexame todos os dias. Chegar na minha casa, procurar sentir dentro de mim se eu não maltratei alguém, se eu não ofendi, se eu não fiz qualquer mal às pessoas, examinar a consciência. E dentro da doutrina também, a doutrina do Santo Daime, né, tem um hino que pede logo no começo: examine a consciência, examine direitinho, porque sem um exame profundo da nossa consciência, nós podemos abrir um espaço enorme para o desenvolvimento de uma obsessão, porque a obsessão é algo que desenvolve, ela, como eu já disse lá no começo, ela vai ganhando corpo, e aí, se não for tomados pelo espírito da vigilância, conforme nosso mestre Jesus nos recomendou, orai e vigiai, ela vai tomando corpo, ela vai atingindo a nossa áurea. Tem um livro lá, que nós temos lá na nossa biblioteca, que ele fala do perispírito, né? Aí lá tem uma ilustração onde mostra como que os obsessores vão se acoplando na nossa áurea para atingir aquilo que eles desejam. Eles vão trabalhando, porque eles também, lá nas obras de Luiz Sérgio, falam organizações trevosas. Eles se organizam e se ajuntam, se agrupam para atacar as instituições. E uma abertura que nós damos muito profundamente a esses ataques, a essas egrégoras de espírito sofredor aí, é quando eu desejo aparecer na fita, é quando eu desejo estar na vitrine, e eu tenho que me consultar todos os dias para saber se eu não estou sendo tomado por essa vaidade de querer estar na vitrine, querer se aparecer, querer que divulgue o meu nome, né? Nesse sentido, devemos buscar o grande exemplo deixado por Chico Xavier. O Chico, vamos supor que se fosse 101 pessoas a realizar uma obra, se pronunciasse o nome da 100 e esquecesse o dele, para ele não faria diferença, né? Nenhuma. O que não foi o caso daquela médium lá. Então nós temos que nos consultar, ser o nosso próprio doutor a cada dia, saber se aquilo que eu quero, aquilo que eu busco, os meus trabalhos, a minha luta, a minha trajetória, não é unicamente para inflamar o meu ego, né? Porque é impossível, se torna impossível o homem com o ego inflamado, inchado ali, se tornar um instrumento de uma espiritualidade tão pura. Esses dias vendo um documentário de um irmão médium, que eu não vou citar o nome, porque não podemos fazer isso, mas eu percebi assim, que aquele médium, ele cresceu tanto no poder do comando, onde o nome dele estava em tudo e em todos, estava ali, era o nome do cara, que ele se colocou acima do bem e do mal, se achava acima da lei, ele achava que ele poderia fazer qualquer coisa que não iria surgir nenhum tipo de problema. E de repente, algo que ele nem esperava veio à tona e foi vindo, quando ele cuidou que não, ele percebeu que ele não era aquele ser de poder como ele imagina. Então, eu fico impressionado quando o homem fala a busca pelo poder. Homem nenhum tem poder na terra, não existe homem poderoso. O homem pode estar em posição aonde ele está em uma oportunidade de servir ao seu próximo, à sua comunidade, seja ele um líder espírita, seja ele um líder evangélico, católico ou um líder político. Ele pode estar em posição de uma oportunidade melhor para servir,
Mas poder não, porque só um ser tem poder, que é Deus, né? Quantos irmãos que não deixou ser levado por essa onda e que de repente vai surgindo provas, dificuldades, de repente as coisas já não são mais como era antes, é as modificações necessárias que você vai fazendo no tempo para que o homem se conscientize de quem ele é, para que nós tenhamos consciência de quem nós somos. Quem é que nós somos dentro deste universo, para que nós não sejamos governados por procedimentos obsessivos. Irmãos, nós somos irmãos, uns dos outros. E até que nós venhamos entender isso e levar a vida de forma com que a igualdade reine entre nós, às vezes nós passamos por muitos transtornos obsessivos, né? E coisas que muitas das vezes dão trabalho. E qual é o lado mais perigoso da obsessão? É que quase sempre o obsediado não percebe. Muitas das vezes a gente lá atrás cometeu devidas ações e atitudes que hoje a gente para e pensa, estava tudo errado. Mas naquela época, para mim, estava tudo perfeito. Eu era o cara, eu estava fazendo tudo certo. Não tinha erro ali. Mas da medida que a maturidade vai chegando, você vai percebendo isso aí, né? Verdade. É interessante o senhor ter citado tudo isso, primeiramente porque um vírus, uma bactéria, um parasita, quando vai chegar ao nosso corpo, né, atacar o nosso corpo, a primeira coisa que ele procura é uma brecha no organismo. É a brechinha que está lá para ele poder entrar. No caso das obsessões, se a gente entende a obsessão como uma doença, é a mesmíssima coisa. Então o agente obsessor, né, o espírito que está naquela condição de obsessor naquele momento, porque nenhum espírito é eternamente obsessor, em algum momento ele vai encontrar o seu encaminhamento, né, ele vai ser encaminhado, vai encontrar o seu caminho e vai deixar essa condição de obsessor. Então o irmão que está temporariamente na condição de obsessor, ele vai fazer dessa forma, né? Ele vai achar aquela brechinha que a gente deixa, na brechinha do sentimento, uma brechinha no pensamento, uma brechinha nas ações, e por ali ele vai entrar, por ali o pensamento dele vai entrar, vai se misturar ao nosso, e o grau de enlace entre esses pensamentos, o nosso e o desse agente obsessor, vai, às vezes, justamente por conta de nós não percebermos, vai se agravando, né? Vai se agravando, e aí da obsessão simples passa a fascinação, da fascinação passa a subjugação, momento em que não dá mais para identificar qual que é o pensamento do obsessor, qual que é o pensamento do obsediado. O grau de enlace é tão grande que não dá para se identificar mais, né, na subjugação, quando é o pensamento de um, quando é o pensamento do outro, já é tudo a mesma coisa. Então é uma brechinha, identifica uma brecha. Então não é a obsessão, não é assim, olha, é uma pessoa boazinha, sem defeitos, sem erros, sem problemas, e aí o espírito obsessor chega lá e destrói a vida daquela pessoa. Não é assim. Não existe uma relação de vítima, né, e o algoz. Não é algoz e vítima. Nós acabamos sendo sócios, né, porque a gente contribui, de certa forma, sem perceber, para aquela obsessão que a gente sofre. E isso é muito difícil de aceitar. A pessoa não vai aceitar que uma brecha deixada por ela é que permitiu àquele espírito obsessor chegar e instalar aquela sua energia, instalar aquele seu pensamento, instalar aquilo que ele pretendia fazer, né? Então, a vigilância acaba sendo a oração e a vigilância. Jesus recomenda, né, vigiai e orai. A vigilância e a oração acabam sendo as vacinas de que a gente dispõe contra esta doença que é a obsessão. Obsessão é uma doença, mas tem vacina, né? Tem vacina, que é a vigilância e a oração. E tem remédio. Uma vez que ela se instala, tem o remédio, né? O remédio
do tratamento espiritual, do trabalho espiritual, do evangelho, né, do centro espírita. Então existe esse encaminhamento, né, que é o remédio, é o momento em que aquela doença vai ser combatida com o medicamento celeste, que é o amor, com o medicamento celeste, que é o evangelho. Então aí ocorre a desobsessão, aí ocorre todo aquele encaminhamento, ocorre toda o momento de intercâmbio em que se pede justamente a espiritualidade. Quando nós estamos num trabalho de desobsessão, ela nos pede que a gente doe amor, que a gente doe os nossos melhores sentimentos, que a gente doe as nossas melhores energias. Para quê? Para que o espírito seja encaminhado, o espírito obsessor, o agente obsessor, receba o seu encaminhamento, e para que aquele que recebe a obsessão, que está passando pela obsessão, também tenha o seu encaminhamento, o seu tratamento, a sua mudança de condição, né? Então é algo bastante profundo, como a gente disse aqui. E o senhor bem citou a questão do poder, né, da obsessão pelo poder, né? E as obsessões podem haver por várias vias, né? Pela via do poder, da busca pelo poder, e até mesmo pela via do amor, do que a gente julga ser amor, né? Porque a gente que está aqui na Terra muitas vezes não aprendeu realmente o que é o amor. A gente confunde amor com apego, a gente confunde amor com desejo, a gente confunde amor com uma série de coisas, e por essa brecha chega a obsessão também. Por que a gente vê tanto caso de assassinato? Porque a pessoa não aceitou o fim de um relacionamento, foi lá e matou aquela pessoa que ela dizia que amava, né? Então por quê? Obsessão, né? O amor, em tese aquilo seria amor, mas não corresponde com o verdadeiro amor, né? Então o espírito obsessor, ele utiliza isso também, utiliza o poder, utiliza o amor, utiliza todas aquelas fraquezas que a gente tem. Não que o amor seja uma fraqueza, mas a nossa compreensão de amor, as confusões que a gente faz, confundindo amor com paixão, amor com apego, amor com desejo, amor com atração, isso acaba. Porque outra coisa também que a gente precisa pensar, tem muito irmão, muita irmã que é médium, que diz professar a Umbanda, diz professar a doutrina espírita, mas não quer estudar. É complicado isso, porque se o espírito obsessor estuda a gente, ele se reúne para estudar, e ele estuda aquele espírito que ele vai obsediar. Então, se até as organizações trevosas têm os seus momentos de estudo, as organizações da luz nem se fala, né? Os espíritos luminosos têm a todo momento os seus estudos. Por que nós não vamos estudar? Por que nós, que precisamos estar disponíveis para a ação do bem e protegidos contra a ação do mal, por que nós não vamos estudar? Nós vamos dizer, não, o meu guia vai baixar e ele vai me dar todo o conhecimento e eu não preciso fazer nada. O meu guia vai baixar, ele vai me dar todas as condições e eu não preciso fazer nada. Não é assim que funciona com a questão da obsessão. Antes da gente prosseguir, eu não sei se dá tempo, eu creio que dê, né? Nós vamos ouvir a nossa segunda música planejada para hoje, para o nosso programa. Nós vamos ouvir a música Alquimia, com Flávio Passos e Nicole Salmi.
Estou aqui, vim para trabalhar. 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 Unindo o cipó e a rainha, louvando ao Pai eterno junto com os meus irmãos. Unindo o cipó e a rainha, louvando ao Pai eterno junto com os meus irmãos. Estou aqui, vim para estudar. 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 O mistério desta santa união que traz discernimento e amor no coração. O mistério desta santa união que traz discernimento e amor no coração. Estou aqui, vim para me estudar. Estou aqui, vim para me trabalhar. Estou aqui, vim para me estudar. Estou aqui, vim para me trabalhar. Pois me revela esta alquimia divina que está em minhas mãos, o dom de me transformar. Pois me revela esta alquimia divina que está em minhas mãos, o dom de me transformar. Estou aqui, vim para trabalhar. 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 Unindo o cipó e a rainha, louvando ao Pai eterno junto com os meus irmãos. Unindo o cipó e a rainha, louvando ao Pai eterno junto com os meus irmãos. Estou aqui, vim para estudar. 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 O mistério desta santa união que traz discernimento e amor no coração. O mistério desta santa união que traz discernimento e amor no coração. Estou aqui, vim para me estudar. Estou aqui, vim para me trabalhar. Estou aqui, vim para me estudar. Estou aqui, vim para me trabalhar. Pois me revela esta alquimia divina que está em minhas mãos, o dom de me transformar. Pois me revela esta alquimia divina que está em minhas mãos, o dom de me transformar. Ouvimos com Nicole Salme e Flávio Passos o hino Alquimia de Flávio Passos, presente no inário Felicidade. E nós estamos nos aproximando do final do nosso programa, conversamos sobre obsessão, e eu passo nesse momento para o nosso irmão Cidinho, para que ele possa fazer as suas considerações finais sobre o nosso tema de hoje. A prece no final, A prece é no finalzinho, sim. Bom, Hélio, para o que eu tenha a dizer aqui no final dessa programação de hoje, é que muitas das vezes a gente observa as pessoas se colocarem como uma criatura fraca. Eu sou fraco, fulano é fraco, nós somos fracos. Eu confesso que eu não tenho esse entendimento, eu não vejo as coisas dessa forma. Eu vejo o homem, o irmão, como uma pessoa dotada de uma força que alguém
sempre vem para fazer o uso dessa força. De acordo com a índole, né, daquele irmão, daquela irmã, vem alguém ali a usar da sua força, a usar da sua energia para realizar algum tipo de coisa. Se você é uma pessoa educada, voltado para o bem, né, com certeza alguém que é do bem, da luz, né, que está com Deus, com Jesus, vai vir. Igual, por exemplo, se você falar, olha, eu vou sair da minha casa hoje e vou ali fazer uma oração, um pedido para uma pessoa que está acamado, precisando de uma palavra amiga, pedir a Deus, pedir a Jesus que abençoe aquela pessoa, certamente os anjos da cura, os espíritos do bem irão te acompanhar e você vai se encher dessa energia. Aquilo que os nossos irmãos falam, os irmãos evangélicos, católicos, falam, cheios do Espírito Santo, né, do Espírito de Deus, né? Isto é, o irmão preenchido com todo tipo de sentimento caridoso, da caridade. Agora, se você falar, eu vou lhe dar uma briga ali, pegar uma ali, dar o outro lado vem. Então, nós sempre somos instrumento de alguma força, né? Então, como dizia o próprio Jesus, falou, né? Pede que você recebe, bate na porta que ela abre. Agora, que tipo de porta que você está batendo, né? Ela abre, ela vai abrir. Então, se nós somos uma pessoa que fazemos aquele autoexame para que o processo obsessivo não cresça em nós, nós vamos começar a dar espaço para os espíritos de luz. Eles vão vir trabalhar, eles vão encontrar esse espaço, que muitas das vezes eles estão querendo falar conosco, eles estão querendo nos transmitir uma mensagem que nos qualifica como seres do bem. É igual está lá no livro dos médios, como qualificar um médio de perfeito. Aí eles responderam que o perfeito ainda não há o perfeito, mas existem os bons médios, aqueles que através dos bons costumes, através de um caráter firmado no bem, ele atrai para si a energia, a companhia dos bons espíritos, o bom médium, né? Então, o médium perfeito seria aquele que os maus espíritos jamais o pudessem usá-lo. Mas nós, infelizmente, tem um determinados momentos que nós acabamos dando espaço para aquilo que não é desejado, né? Então, que nós trabalhemos a nossa educação espiritual em Cristo, estaremos fortalecendo as nossas faculdades, estaremos nos curando e nos dando o espaço para que os curadores astrais nos façam de instrumento, levando cura para toda a irmandade terrena e também do plano espiritual, porque há os doentes desencarnados que precisam de nós, da nossa energia, da nossa prece, da nossa oração. Então há muito o que dizer sobre isso aí. Então eu só encerro aqui as minhas palavras pedindo a Deus, pedindo a Jesus, pedindo a toda a espiritualidade que visite a toda a irmandade terrena, que visite todas as instituições e que possa estar levando cura ao nosso sistema político no Brasil, que é o que nós pedimos sempre, né, para que os nossos irmãos governantes, que eles sejam assistidos espiritualmente em suas decisões, que possa vir trazer a felicidade para esta nação, que espera um mundo melhor, uma humanidade mais feliz pela prática do bem e do amor. Agradeço ao Silas Sena, agradeço ao Hélio pelo companheirismo, a sua amizade. Deus nos abençoe hoje e sempre. Assim seja. Estamos concluindo, chegando ao fim do nosso programa Morada de Oxóssi. Agradeço a todos que nos acompanharam, a todos que nos sintonizaram, a todos que nos honraram com a sua audiência.
É muito importante tudo isso que foi dito pelo nosso irmão Cidinho. Nós somos uma força. Pai Joaquim diz isso. Nós não temos uma força, nós somos uma força. Agora, quem é que está se utilizando desta força que cada um de nós é? Isso quem determina somos nós. Nós tocamos aí há pouco o hino do Flávio Passos, que diz a certa altura: estou aqui, vim para me estudar, estou aqui, vim para me trabalhar. Quer dizer, a gente precisa se estudar, se examinar, a gente precisa se trabalhar e a gente precisa se vigiar. Jesus nos recomendou isso, então que a gente esteja atento a isso para estar protegido, para estar blindados o máximo possível contra as obsessões. Eu encerro aqui as minhas palavras, deixo vocês com a prece final do nosso programa, feita pelo nosso irmão Cidinho, e digo a vocês até o nosso próximo programa Morada de Oxóssi, que acontecerá no dia 1º de dezembro. Então vamos com o nosso irmão Cidinho à prece final do nosso programa de hoje. Meu pai, minha mãe, que é Deus nas alturas, Deus em todos os lugares, e nossa mãe, que é a mãe de todos nós, a mãe de Jesus, que veio sobre a terra espalhando paz e doando amor, que doe neste momento para todas as famílias brasileiras toda a energia que conforta, que dá ânimo, que dá esperança, toda a energia positiva, abrindo os nossos olhos para que possamos ver uns aos outros como irmãos, irmãos que precisam uns dos outros e todos precisam de Deus, que tira do nosso coração e da nossa mente todo sentimento e pensamento de perseguição ou de vingança com quem quer que seja. Em uma oração que fui fazer, no momento em que iniciei aquela oração, veio uma palavra íntima no meu coração: tu vais receber nada mais do que aquilo que é do seu merecimento. E todos nós, com certeza, merecemos a assistência de Deus, porque todos nós somos filhos de Deus. Muitas das vezes dizemos: mas o irmão não merece porque ele é ruim. É ele que precisa, ele que necessita. Aquele que já está na luz, aquele que já entende a importância da caridade, que vive a caridade, ele já está em Deus e Deus está nele. Agora temos que trabalhar incansavelmente para buscar aquele que ainda não está. Todos nós portamos as nossas falhas, mas não permitamos que as nossas falhas se estenda ao mundo do crime, porque da falha pode virar crime, é onde se gera o processo obsessivo, mas nesse momento que ele seja cortado, todo o processo obsessivo, e trazer ao Divino Deus Pai o procedimento puro e divino do amor. Visite os hospitais com a tua divina energia. Visita todas as instituições, todos os lares, todas as ruas dessa cidade. Que seja abençoado pela tua visita divina. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê a paz, o amor, o entendimento, através de um relacionamento mais estreito com o teu vosso Divino Espírito. Que assim seja.
Acabamos de apresentar pela Web Rádio Evidência o programa Morada de Oxóssi com Aparecido Bernardo da Silva e Hélio Baragatti. Até o nosso próximo encontro na primeira quarta-feira do próximo mês, por esta mesma emissora, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. Programa Morada de Oxóssi, trabalhando com humildade pela espiritualização da humanidade.